Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Episódio 15, capítulo 14, a traição e prisão de Jesus. Nos últimos dias, as pessoas julgarão cada mínimo erro uma das outras, ao ponto de tentar excluí-las da sociedade. Tu, porém, seja manso e humilde, retribua o mal com o bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos irmãos do 15. Como vocês estão? Eu sou a Paulinha e estou aqui para mais um podcast do Tu Porém, o episódio de número 15. E hoje, como vocês já ouviram a Darcy falar ali no comecinho, né, na abertura do nosso podcast, nós vamos falar sobre a traição e prisão de Jesus, o capítulo 14 do livro Vida de Jesus. E como os irmãos bem sabem, eu não estou aqui sozinha, estou aqui com a minha irmã Fernanda. E aí, Fernanda, como você está nesse belo dia 15, faltando 10 dias para o Natal? Eu já estou na contagem regressiva desde outubro, mas estamos aí. Olá, irmãos, olha, eu tô bem animada. Acho que, cara, o Natal é a melhor época do ano, então... E eu lembro bastante das músicas da cantata de Natal, inclusive, propaganda, nós vamos ter cantata de Natal. Nós estamos ensaiando. E eu lembro daquela musiquinha, o Natal se aproxima. É muito... Ai, Natal, gente, gosto bastante. É muito bom estar aqui em mais um episódio. E nós estamos aqui com o nosso convidado especial, o Lucas. E aí, Lucas, tudo bom? E aí, Peps, tudo bem? Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que vêm nos acompanhando até aqui. E para falar de um capítulo bem interessante também, né? Que é a traição e prisão de Jesus. E não estou aqui sozinho, estou aqui com a Gabs. E aí, Gabs, tudo bem com você? Tudo bem. Oi, gente. Mais um episódio aqui. As meninas falando de Natal e eu também gosto muito dessa época, assim, né? Acho que os irmãos já me conhecem um pouco assim, porque eu gosto muito de comer, né? Então, na época do Natal, irmãos, é aquela coisa maravilhosa, né? Muita comida, mas principalmente é a união que a gente tem com a nossa família, né? É a união mesmo, Gabi, ou é a comida? Eu acho que junta, né? É o combo, né? E a comida. Amém. Eu acho que pensando bem, é o combo dos dois que dá ao Natal uma data tão especial. Mas eu também não estou aqui sozinha. Eu estou aqui com a nossa querida Paulinha. Eu já citei, né, que a Paulinha foi minha conselheira. Vou citar de novo porque foi algo, assim, muito especial pra mim, assim. Eu aprendi... peso nas costas. Eu aprendi muito, irmãos. Paulinha é um bom exemplo. Eu aprendi muito com ela, assim, muitos ensinamentos. E eu falo que quem eu sou hoje depende da Paulinha também. Então, Paulinha, que Deus te abençoe. Um beijão. Nossa, depois dessa... É difícil continuar. Muito obrigada, Gabi. Você também sempre foi muito querida pra mim. E fico muito feliz que vocês estão aqui nesse projeto comigo, né? Que eu dei a ideia e eu fiquei muito feliz que vocês toparam. Então vamos lá, irmãos. Vamos começar mais uma discussão sobre o nosso querido livro. Bom, eu já quero começar a falar de uma coisa que Gente, eu já li a Bíblia uma única vez, o que é uma vergonha isso, mas eu já li a Bíblia inteira no ano bíblico uma única vez na minha vida, o que é uma vergonha, mas enfim. E eu já li, assim, os evangelhos várias vezes, e eu nunca tinha percebido que quando os soldados romanos, junto com Judas, né, vão para prender Jesus, Jesus se identifica.
eles perguntam assim, Jesus pergunta, né, quem vocês estão procurando? Aí eles falam, Jesus, os Nazareno. Aí Jesus fala, sou eu. Aí eles perguntam de novo. E aí Jesus responde, vocês já perguntaram isso? Eu já respondi, sou eu. E aí, mesmo assim, Judas vai lá e beija ele. E quando eu terminei de ler isso, aqui que a Ellen White narra, eu fiquei pensando, Judas realmente não precisava ter traído Jesus. Porque ele mesmo se entrega. E foi, assim, tem irmão aqui que com certeza deve estar falando, nossa, que essa menina aí tá falando. Já leu a Bíblia tantas vezes e nunca tinha percebido isso. Mas sério, irmãos, é o que eu comentei no episódio passado de leituras e leituras. Porque, infelizmente, como a gente conhece essas histórias por tradição oral e tudo mais, a gente não dá o devido valor na leitura. Quando a gente vai ler, a gente lê corrido e não percebe esses detalhes. E aí Ellen White trouxe esse detalhe que me saltou à mente e me explodiu a minha cabeça. Pode falar, Lucas. O Lucas tá pedindo a palavra aqui, irmãos. Oh. Pode comentar. Eu acho muito legal esse capítulo, porque assim, eu tenho uma paixão muito grande, assim, de estudar esse último período que Jesus esteve aqui. Foi esse período que entre a angústia do Getsemane até a morte de cruz. E assim, Judas, ele era meio que um traíra desde a época, muito antes mesmo desse momento que ele trai Jesus, né? Judas, inclusive, né, alguns relatos históricos contam que Judas, ele roubava no meio dos discípulos ali. E ele sempre buscava uma posição de conforto para ele, para que em algum momento, no momento que Jesus se conclamasse rei ali do mundo e tal, ele tivesse numa posição confortável para ele. Então, e ainda mais, né, trair Jesus com 30 moedas de prata, que convertendo para os dias de hoje é um salário mínimo. Judas traiu Jesus por menos de R$1.200. Né? Então você se imagina, como é que pode, né? Aí a pergunta que ficou para mim, né, pelo menos nesse início, nessa parte aqui, é: quanto vale a sua fidelidade com Deus? Quanto vale a sua fidelidade para com o Criador? Né? Se vale um tempo, minutos, uma diversão, entretenimento. Quanto é que vale isso? Porque para Judas valeu 30 moedas de prata, o que não é muito, né? E assim, às vezes a gente vende Jesus por tão pouco, né? Que interessante. É verdade. E o que a Paulinha falou, assim, gente, é muito verdade, porque a gente vai ver no capítulo e Judas, ele não precisava ter traído Jesus. Ali no capítulo fala assim claramente que Judas, ele viu ali alguns sinais de que aquele realmente era o Filho de Deus, né? É interessante que fala ali que quando os soldados chegaram ali para prender Jesus, os anjos estão ali com ele. Então, uma luz muito forte sai ali de Jesus naquele momento e as pessoas percebem, né, essa luz nele. E, inclusive, nesse momento, Jesus ele poderia ter fugido nesse momento. Ele poderia ter fugido dali e não ter morrido, né? Mas o fato é que Jesus, ele estava ali por um propósito, né? E Jesus, ele foi até o final para cumprir esse propósito. E um ponto que eu achei, assim, muito interessante foi o fato de Jesus, ele curar ali a orelha ali do soldado, né? Pedro, ele vai lá, fica com bastante raiva ali por eles estarem prendendo Jesus. Ele pega ali uma espada e fere muito ali a orelha. Ele corta a orelha. Ele corta. Inclusive, ele corta. É um nível maior ainda. Ele corta a orelha ali do soldado. E aí, gente, Jesus vai lá. E Jesus, ele cura. Eu fiquei pensando, Jesus não precisava ter feito isso. Os caras estavam indo ali pra matar. Mas Jesus, ele mostrou ali pra Pedro que não era necessário ali um momento. E também Jesus, ele vai ter uma fala ali, eu até anotei aqui, que
ele diz assim: Como, pois, se cumpririam as escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Gente, que coisa, né? Jesus, ele sabia ali do propósito de Deus aqui nesse momento, e ele estava firmado em fazer o propósito de Deus, mesmo ali na dor. Eu achei esses fatos, assim, muito interessantes. É engraçado que... Eu acho pelo menos engraçado que isso de Pedro cortando a orelha é meio cômico, né? Porque é muita coisa acontecendo, pelo menos eu imagino. Os soldados romanos, acho que eles não estavam entendendo nada. Aí veio, Jesus já tava sendo bem diferente já. Tipo, não, eu me entrego, tá tranquilo, eu vou e tudo mais. Aí Pedro vem, corta a orelha, aí vai a confusão. Aí Jesus vai lá e cura a orelha do soldado. Aí o soldado que curou a orelha dele, ele ficou, gente, o que tá acontecendo? Eu, pelo menos, imagino essa cena muito doida, assim. Mas, enfim, eu queria voltar um pouquinho pra falar sobre Judas. Porque Judas, ele vem construindo ali um rancor com Jesus há um bom tempo, né? Antes, a gente não chegou a comentar muito, né? Mas na Santa Ceia, Jesus fala, um de vocês vai me trair. Eu acho que fica até um climão, né? Porque todo mundo fica em silêncio perguntando, nossa, quem vai ser que vai trair e tudo mais. E Judas, ele já vem com isso desde um episódio que eu queria mencionar, que tá lá em Marcos, no capítulo 14, dos versos 3 ao 11, que é quando Jesus tá lá em Betânia, ele tá na casa de Simão, o leproso, e aí vem uma mulher com um vaso de alabastro, e dentro dele tem um perfume muito... eu sou um vaso de alabastro, o Lucas tá cantando aqui a música. E ela traz isso, e ela quebra, ela não fala nada, ela quebra, né, o vaso e lava os pés de Jesus e seca com o cabelo dela. E Judas fica completamente inconformado com isso, porque o perfume ali, ele era muito caro. Aí ele, como você pode gastar o seu perfume dessa forma, sendo que você, com dinheiro, você pode ajudar os pobres? É uma boa não se iludir, porque Judas não estava nem um pouco preocupado com os pobres. Ele só estava sendo hipócrita e tudo mais, e Jesus traz um comentário de tipo, cara, deixa ela fazer isso, ela praticou uma boa ação. Vocês vão ter os pobres sempre aqui com vocês. E Jesus falou isso não porque ele estava menosprezando os pobres, é porque ele estava tendo a crença de não, vocês vão cuidar dos pobres, não se preocupem disso. Mas Judas, ele já vem ali trazendo isso e ele reclama, ele reclama disso, né? De que ela gasta esse perfume, de que esse perfume é muito caro. E eu quis trazer esse comentário porque Judas traiu Jesus em troca de 30 moedas de prata. E eu estava vendo um vídeo de um teólogo falando que as 30 moedas de prata eram muito menos do que o perfume do vaso de alabastro. Então, o que Judas estava falando? Ele conseguiu vender a amizade dele com o Salvador, a salvação dele, por 30 moedas de prata. E a gente vê depois que ele entra numa situação de remorso, enfim, e tudo mais. Mas como pode, né, a ambição, né, o orgulho do homem, essa avareza de querer se contentar com os bens materiais? Porque Judas viu ali que Jesus, ele não seria aquele que reconstituiria o reino de Israel, não teria essa questão de reinado, de riqueza e tudo mais. E foi por conta disso que ele decidiu trair Jesus. Ele não precisava trair Jesus, mas a sua inveja ali, o seu egoísmo, o seu foco tanto nas coisas terrenas fez com que ele vendesse o Salvador do mundo por 30 moedas de prata. Sim, e a Ellen White, falando disso tudo sobre Judas, ela comenta o seguinte: Cristo não recusou o beijo do traidor. Nisso, ele nos deu exemplo de tolerância, amor e simpatia. Se somos seus discípulos, devemos tratar nossos inimigos como ele tratou Judas. E isso aqui é interessante porque Jesus aceita o beijo, ele sabia que Judas iria traí-lo. Ele continua
deixando Judas fazer parte ali, né, dos discípulos. Quando chega nesse momento que Judas está ali, ele aceita ser beijado e ele não faz nada, ele não dá uma de Pedro, de cortar a orelha de Judas, de Dá um tapa na cara. dar um tapa na cara dele, um soco, como dizem por aí, ele não desceu Judas no soco. Não. Ele só aceitou, né? Ele sabia da missão dele. E eu acho isso muito interessante, porque Jesus, ele nos mostra que ele tinha uma saúde mental, uma saúde emocional 100%, e ele sabia o propósito dele, e ele não desviava. Ele tinha o propósito dele, que era salvar a humanidade, e ele não desviou desse propósito em momento nenhum. Avançando um pouco mais no capítulo, a gente vai chegar na parte em que Jesus é entregue a Anás e Caifás, que eram os sacerdotes ali da época, e dois, né, que estavam, como eu posso dizer? Conspirando. Isso, eles estavam conspirando ali para finalmente conseguir alguma acusação para conseguir condenar Jesus. E eu quero ressaltar aqui que às vezes a gente fala, né? A gente coloca os judeus rejeitaram Jesus, e não foram os judeus. Foram um grupo específico, foram pessoas específicas que rejeitaram Jesus, e não o povo de Israel como um todo. E quem crucificou Jesus não foram os judeus, foram os romanos. E é importante porque Ellen White até trata disso, os judeus estavam sob o domínio dos romanos e não eram autorizados a condenar ninguém à morte. Por isso que eles tramam aqui, novamente, não os judeus, nação inteira, mas aquele grupo específico de judeus liderados por Anás e Caifás, né? Ali tinha alguns fariseus, alguns saduceus, algumas pessoas do Sinédrio, outros líderes religiosos, né? Não era todo o povo, né? É importante ressaltar. E eles tramam tudo aquilo para tentar de algum jeito, né, condenar Jesus à morte. Então, eu gosto de salientar isso. Irmãos, eu vou deixar essa parte do julgamento pro Lucas, que ele tá, assim, muito animado pra falar sobre Irmãos, isso. vocês não têm ideia. Ele tá Vocês aqui. não têm ideia! Gente, deixa eu falar. Vou deixar tudo pra ele. Mas, assim, eu achei interessante que cada um falou um pouquinho sobre Judas, né? E aí, no capítulo passado, o livro fala, eu achei, assim, bem interessante, que depois de Jesus lavar os pés ali dos discípulos, Judas, ele ficou ainda mais enfurecido com Jesus. Ele ficou pensando assim, nossa, então tudo foi uma farsa até agora. Jesus, ele não vai reinar como rei, não é nada disso que eu tô pensando, Jesus só veio aqui pra ficar lavando o pé das pessoas. E ele ficou assim muito enfurecido, tanto que foi depois disso que ele já saiu assim e foi lá pra buscar os soldados, né, pra vender a Jesus. E aí a gente vai percebendo durante esse capítulo que Jesus ele deu várias oportunidades para Judas, assim, de arrependimento, né? Jesus, ele deu muitas oportunidades ali para Judas, né? Imagine Judas convivendo ali todos os dias com Jesus, né? Assim como os outros discípulos, mas em todas elas, Judas, ele decidiu pensar em si mesmo. Ele decidiu estar focado ali na sua vida, nas suas coisas materiais, e como nós devemos ter cuidado, né? Talvez nós podemos estar lado a lado ali com Jesus, assim como Judas estava. Eu falo, podemos ir para a igreja sábado, domingo, quarta-feira, mas talvez não estarmos ligados à humildade de Jesus. Então, fica aqui uma reflexão, né? Pra gente pensar onde está o nosso coração, além de vir para a igreja, além de fazer a escola sabatina, além de tudo isso. Será que a nossa vida está realmente focada na pessoa de Jesus? Falando um pouquinho sobre o julgamento de Jesus, eu preciso... É o seu momento, Lucas. Fica lá. Vai agora. Brilhe. Eu preciso... Não, é sério. Eu amo muito esse assunto, gente, porque tanto é que eu gosto muito, eu acho que eu vou fazer a minha tese de TCC em cima disso, cara, porque é incrível, incrível.
Até pedir licença aqui pra Paulinha, porque assim, esse foi literalmente o maior erro judiciário da história da humanidade. E não é brincadeira quando eu digo isso, porque assim, a gente entende, e nos capítulos passados, eu não sei se foi no primeiro, se foi no segundo, Paulinha, que você disse que a base do povo judeu, a base jurídica deles era a Torá e a Mishnah. Então, eles baseavam os juízos deles em cima desses livros, em cima da Torá e em cima da Mishnah. A lei mosaica, tudo mais ali que a gente conhece. E Jesus, ele passou por 2 tipos de julgamento. O julgamento religioso e o julgamento político. O julgamento religioso foi pelos juízes do Sinédrio, né? Que foram aquele grupo seleto que acusou Jesus e tal, e que quiseram a prisão e morte de Jesus. E o julgamento político foi perante Pôncio Pilatos, que foi o governador de Roma ali daquela época. E as acusações em Jesus, elas eram sedição. Jesus, ele era acusado de declarar-se rei. Ele era acusado de incitar o povo a não pagar impostos a César, né? E, inclusive, o Sinédrio, ele não podia meio que dar um ultimato na vida de Jesus, porque, como a Paulinha disse, o povo, ele era meio que preso pelo povo romano. Então, Pôncio Pilatos, ele tinha o que eles chamavam de ius gladi, que é meio que a decisão entre a vida e a morte da pessoa. Ele decidia quem ia viver e quem ia morrer. E o Pôncio Pilatos, ele tinha isso. E aí a gente entende que Jesus, ele foi encaminhado ali para Pilatos. Inclusive, Jesus, ele foi preso numa quinta-feira à noite, né? Na véspera da Páscoa, ali depois do assunto da Páscoa e tal, que a gente viu no capítulo anterior. Jesus, ele foi preso ali. O Judas, ele veio, né, junto com esses guardas, traiu Jesus por 30 moedas de prata. E aí a ideia que eu queria falar para vocês, por que esse foi o maior erro judiciário da história? Porque assim, tem algumas teses que alguns, digamos que jurídicos mesmo, gente. Não tô falando de gente que... Não, eu tô falando de advogados mesmo que analisaram o caso de Jesus. E eles trouxeram algumas coisas. A primeira delas é que Jesus, ele não teve testemunhas a favor dele. Então, as pessoas prenderam Jesus naquele momento e não trouxeram testemunhas para depor a favor dele. Muito pelo contrário, não deram esse direito para ele. E também prenderam a lei judaica, meio que ela, como eu disse para vocês, né, era baseada na Torá e na Mishnah. Então, eles não respeitaram a véspera da Páscoa. Então, prenderam um cidadão judeu na véspera da Páscoa. Mais um erro. E mais, né, o que eu acho mais forte assim é que na lei mosaica não se podia prender pessoas que eram acusadas mediante a traição. Não se podia prender. E Jesus, ele foi traído por Judas por 30 moedas de prata. E, inclusive, que foi constatado e Judas chegou e contou para os cidadãos romanos daquela época. E mesmo assim julgaram Jesus. Mesmo assim prenderam ele. E, inclusive, sem mandado nenhum. Então, você vê que, além de muitas outras coisas, né, que ele foi ilegalmente preso, ilegalmente interrogado, o tribunal do Sinédrio, ele foi reunido à noite, sem nenhuma concessão das outras pessoas. Não teve um cartaz daquela época que falava assim, esse cidadão aqui vai ser julgado, vocês podem estar presentes, por quê? Para formar o júri ali, como vocês sabem. Não teve nada disso. Inclusive, também teve testemunhas falsas, né, que foram arquitetadas pelo próprio Sinédrio daquela época. Então, o erro jurídico foi tamanho que Jesus não teve nem a chance de se defender. Se é que ele ia fazer isso. Porque a gente lendo a história, e Ellen White traz isso de forma genial, Jesus, ele não se defendeu não se opôs contra a prisão dele em nenhum momento. Em nenhum momento. Inclusive, bateram no rosto de Jesus quando ele estava sendo julgado, o que não podia acontecer num julgamento. E o que eu acho meio que triste e incrível ao mesmo tempo, né? Porque a história traz isso e a gente entende que, poxa vida, o julgamento de Jesus foi um julgamento triste, foi ilegal, foi imoral, foi antijurídico, e ainda assim prenderam, mataram Jesus
E até um ponto reflexivo para vocês, irmãos, é que as pessoas não entendem o tamanho do que Jesus sofreu naquela época. Jesus não teve nem mesmo a chance de se defender como um cidadão judeu. Então, olha só, Ellen White, ela traz... Gente, esse livro, ele é incrível. Leiam esse livro, vocês vão amar. Sério, Ellen White, ela é muito... ela é genial quando ela traz esses assuntos. E assim, Jesus, nessa parte, na traição, nessa prisão, ele é completamente inocente. O que remete a gente ao sacrifício que era feito lá em Gênesis, sobre o cordeirinho inocente, puro, que seria sacrificado em prol dos pecados. Então, olha só, como a história, como Deus ele vai conduzindo a história, como a história foi completamente conduzida a tal ponto de Jesus ele ser completamente, literalmente, e os fatos históricos mostram isso, que Jesus ele era completamente puro e inocente das acusações feitas contra ele. Então, eu acho que essa parte, né, de julgamento, de prisão de Jesus, é incrível, assim, e os irmãos deveriam ler, sério, é muito bom. E é interessante, já finalizando, irmãos, aqui a minha fala, que é tudo isso. O julgamento de Jesus estava todo errado, foi traído, tudo, mas mesmo assim ele se entregou. E ele fez isso por amor a nós, né? Ele fez isso por amor ao nosso planeta, né? Pela humanidade. Ele veio, como eu falei, comentei no início, ele tinha um objetivo, ele sabia o porquê que ele estava aqui. E eu convido os irmãos a hoje, nesse dia 15, a pensar, a refletir qual é o seu propósito, né? Por que você está aqui? Você tem o seu propósito bem na sua frente, assim, você não desvia os olhos dele? Pense, lembre-se disso, porque Jesus passou por tudo isso, por todas essas coisas, por toda essa humilhação, todo esse sofrimento. A gente não vai entrar em detalhes das violências que Jesus sofreu, porque Jesus foi abusado de diversas maneiras. Ele sofreu violências assim que, nossa, acho que a gente não consegue nem imaginar. E ele fez tudo isso por causa de mim, por causa de nós aqui, nós 4 que estamos fazendo esse podcast, por causa de você, irmão, que está aí do outro lado, ouvindo a gente. Então, durante esse dia, pense nisso. Pense nesse cordeirinho que está prestes a nascer. E pensando nisso, eu queria só trazer um trecho aqui do livro que fala sobre o sofrimento de Jesus. Que diz que sacerdotes e príncipes se misturavam à multidão e cobriam o Salvador de insultos. Vestiram-no com um manto surrado e lhe bateram no rosto, dizendo: "Profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu?" E tirando as suas vestes, cuspiram-lhe no rosto. Os anjos de Deus registraram fielmente cada insulto, olhar, palavra e ato contra o seu amado comandante. Um dia, aqueles homens vis, que zombaram e bateram no rosto pálido e sereno de Cristo, contemplarão esse mesmo rosto mais brilhante do que o sol. Jesus vai vir vitorioso na próxima vinda deles. E vai ser muito bom ver isso, de que ele não vai passar mais por esses sofrimentos. Bom, irmãos, estamos encerrando mais um episódio. Esperamos que os irmãos tenham gostado desse episódio. E nos vemos no próximo. Um abraço e até mais. Tchau.